Galera, eu vou ter que ser sincero com vocês. Para você trabalhar para o exterior, infelizmente, você precisa ter um inglês praticamente fluente. Você não pode gaguejar, não pode esquecer palavra, não pode travar. Você tem que falar praticamente igual um nativo. E aí, para chegar nesse nível, só fazendo escola tradicional mesmo, pagando ali 500, 600 reais por mês. Aí, depois de uns 5, 6, 7 anos estudando, é que você pode pensar em começar a se aplicar para esse tipo de vaga. Isso é o que muita gente pensa e talvez você também pense assim. Só que isso é uma grande mentira. E no vídeo de hoje eu vou desmistificar isso, qual que é o nível de inglês que você precisa ter para começar a trabalhar para o exterior. Vou contar como que foi minha experiência, como que eu me preparei, como que você pode se preparar também para já começar a se aplicar e começar a ganhar em moeda forte. E para não ficar só nas minhas palavras, eu também chamei dois colegas que trabalham comigo hoje para contar um pouquinho como que foi a experiência deles, aprendendo inglês, se aplicando para as vagas, começando ali a falar inglês nas entrevistas, e para vocês verem como que é o inglês deles prático no dia a dia, para você não ficar enviesado só em como eu falo inglês, como que eu faço as coisas. Então vai ser bem legal essa dinâmica, vocês verem na prática como pessoas que trabalham hoje para o exterior falam inglês, se comunicam no dia a dia. E vai ser bem legal, eu acho que vai ser uma oportunidade muito boa para você ver e desmistificar, perder esse medo que você tem de começar a se aplicar por causa do seu inglês. Você já parou para pensar que o que pode estar te separando de ganhar 3, 4, até 5 vezes mais o que você ganha hoje é literalmente saber falar inglês? Eu mesmo já conheci pessoas muito mais capacitadas tecnicamente que eu, muito mais inteligentes que eu e com muito mais anos de experiência que hoje ganham menos que eu, simplesmente porque eu sei falar inglês. Simplesmente por causa disso. Então, como é que foi pra mim? Eu vou contar como que foi minha experiência, como é que eu pratiquei, como que eu estudei o inglês, como que eu melhorei meu ouvido, como eu melhorei minha fala e como você pode me copiar. Então eu vou te passar um plano de estudo para você ir melhorando dia após dia, para que você consiga chegar também na sua tão sonhada vaga para o exterior que paga em dólar, paga em euro e você pode trabalhar aí do conforto da sua casa. Bom, vamos lá então. Como é que eu comecei a falar inglês? Eu nunca fiz nenhuma escola de inglês tradicional, nem curso online, coisa do tipo. Eu literalmente comecei a falar inglês no ensino fundamental e no ensino médio, que eu tinha uma ou duas aulas de inglês por semana no máximo. Só que eu não era lá um bom aluno de inglês, então eu sabia só algumas palavrinhas aqui e ali. Eu definitivamente não conseguia conversar em inglês, estabelecer uma comunicação. Eu sabia falar cores em inglês, eu sabia dar oi, tchau, falar algumas frases soltas, mas eu não conseguia ler em inglês, não conseguia escutar, não entendia muito bem quando as pessoas falavam inglês, minha professora falava. Então foi assim meio que nas coxas, só tendo um contato ali, pouco. Só que me ajudou a ter essa iniciação na língua inglesa. O que eu acho que me ajudou bastante foram os jogos. Eu tive muito contato com o jogo. Eu jogava bastante Nintendo DS. Eu jogava Pokémon no Nintendo DS e não tinha tradução em português. Então eu meio que fui obrigado a jogar o jogo em inglês. Eu não entendia nada que estava acontecendo, que nenhum personagem falava. Só que eu ia pegando algumas palavrinhas isoladas aqui e ali e eu conseguia fazer conexões com o significado delas. Eu acho que isso me ajudou a ter um repertório de palavras, digamos assim. E questão de séries, eu assistia séries legendadas, animes, filmes, e aí eu conseguia treinar um pouquinho meu ouvido a ouvir o que as pessoas estavam falando em inglês e às vezes conectar com alguma palavra que eu conhecia, alguma coisa do tipo. Mas estudar mesmo, me aprofundar no inglês, foi acontecer só há uns 5, 6 anos atrás, mas até lá, até os meus 19, 18, 20 anos ali, era só um inglês básico que eu não aprofundava, não conseguia me comunicar em inglês de forma fluida. Só que uma coisa que eu fazia era consumir muito conteúdo no YouTube, principalmente de jogos também, em inglês. Então não tinha legenda. Então eu fui treinando meu ouvido de pouquinho em pouquinho e aí eu comecei a entender inglês muito bem por causa desses vídeos que eu assistia. Então meu inglês foi melhorando de pouquinho em pouquinho ao longo dos anos, mas nada de forma focada ali. Estou aprendendo inglês, estou focando. Mais um negócio por osmose, assim. Só que lá em 2020, mais ou menos, quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento, quando eu consegui minha primeira vaga, foi aí que o meu inglês começou a caminhar, começou a evoluir, porque eu comecei a trabalhar em inglês. No sentido de tudo que eu escrevia de código era em inglês. A vaga era aqui no Brasil, obviamente. Só que todo o código que eu escrevia, as funções, as variáveis, tudo era em inglês. Os comentários que a gente fazia, as documentações, tudo era em inglês. E os vídeos que eu assistia para entender de programação, para estudar programação, também eram em inglês. Então isso me ajudou muito a evoluir meu inglês técnico. Eu também consumia documentações das tecnologias que a gente usava. Olha só, detalhe aí para a galera da IA, antes a gente lia a documentação.
era tudo em inglês, então isso me ajudou muito a evoluir meu inglês técnico. E eu achei uma pérola aqui que eu quero mostrar pra vocês, que é uma vaga que eu tava tentando concorrer há uns 2 anos atrás, quando eu comecei a aplicar para vagas no exterior. Eu acho que foi depois de uns 3 anos e meio de experiência que eu tinha. Eu decidi que eu queria começar a aplicar para vaga no exterior. E aí eu entrei num site para me cadastrar, e aí nesse site eles pediam para você gravar um breve vídeo explicando algum problema que você estava solucionando, um problema que você já solucionou na sua carreira, que você se orgulha, alguma coisa assim. E aí eles querem avaliar a sua comunicação em inglês. E aí eu tenho esse vídeo aqui, eu achei, resgatei ele de uns 2 anos atrás. Vou mostrar pra vocês. É um pouco constrangedor pra mim, mas vocês vão ver. Eu tinha cabelo, olha só que legal. E o áudio tá horrível, tá? O áudio era do meu microfone aqui, Bluetooth. Mas dá uma olhadinha como que eu falava inglês nessa época. So the most significant technical challenge I've ever faced was actually with our automation management system. We had this scenario. We had multiple automations for multiple clients running at the same time with multiple instances for each initialization Instances. of the automation running asynchronous and parallel. So, for example, one initialization of an automation could run 8 instances at the same time to run 8 tasks simultaneously. And the problem was each instance needed a single different user for each single one. Você vê que o meu inglês, o meu sotaque, ele é muito puxado, né? Isso é justamente eu tentando treinar o accent, como é que fala? A pronúncia das palavras em inglês para poder me parecer mais com um americano. Eu tentava dar essa puxada no sotaque. And could not get the same task to run. We needed to guarantee that each instance would get a different task. So the task one later. And we also created a front-end interface so the client could see and follow all the process of each automation and see the percentage of all the total process, how many tasks were being processed. Acho que deu para dar uma ideia, né? Bom, esse era eu, 2 anos atrás, tentando falar inglês, me apresentar. Isso aqui é um texto decorado. Isso aqui é um script que eu fiz para tentar gravar esse vídeo. Esse vídeo eu tentei gravar, eu lembro, foi umas 14 vezes. Eu fiquei lá tentando regravar e regravar e regravar e sempre travava, sempre não saía. E eu tentei, depois de umas 14, 15 vezes saiu. E você viu que meu inglês era bem puxadão. Eu tentava falar bem assim na pronúncia certinha, porque eu queria treinar falar igual um americano, pra não ficar com esse sotaque abrasileirado que a gente tem no inglês. Tipo, oh, how are you? How are you, my friend? Eu não queria ficar com esse sotaque brasileiro, eu queria ficar mais parecido com a fala ali, um sotaque de um americano, por isso que eu tentava falar desse jeito. Mas pra você ver, eu comecei aqui e meu inglês não era perfeito. Isso aqui, se alguém me perguntasse pra falar isso aqui sem ter esse texto pronto, eu não ia saber falar absolutamente nada. Isso aqui é literalmente, eu só falei desse jeito porque eu treinei 14 vezes, eu tinha um texto pronto que eu tinha lido exatamente com o que eu ia falar, o que eu fiz, cada etapa, e saiu isso aqui. Mas pra vocês verem, eu comecei nessa situação, eu não sabia me comunicar. Eu não estava pronto ainda para uma entrevista para falar tudo o que eu queria, mas eu já estava começando, já estava tentando, já estava me esforçando, já estava me aplicando para tentar evoluir. E eu acho que isso é um perfeito primeiro passo para você que está nesse estágio também, que sabe falar um pouquinho, mas que está com medo. Meu, só vai, só comece, só aplique, porque você vai desenvolvendo conforme o tempo vai passando, você vai melhorando de pouquinho em pouquinho. Então, aqui nesse ponto, eu já treinava inglês diariamente, eu já tinha uma espécie de cronograma para eu ir praticando todos os dias, porque meu objetivo era conseguir uma vaga nos próximos 12 meses aí, então eu já ia praticando. E, gente, sinceramente, é o clichê de sempre. Para eu me envolver com a língua inglesa, para eu continuar praticando todos os dias, eu tinha que continuar assistindo vídeos no YouTube em inglês, escutar músicas em inglês e tentar entender o que estava sendo falado, porque às vezes a gente só escuta, mas nem presta atenção no que está sendo falado nas músicas. Então, eu tentava prestar atenção no que estava sendo falado. Eu colocava séries e às vezes eu tentava colocar a legenda em inglês para eu tentar entender, ler ali e entender pelo contexto. É o clichê, é o que todo mundo fala, mas é literalmente o que funciona se você faz isso com constância todos os dias. É chato no começo, eu admito, porque você às vezes não entende o que está acontecendo. Só que a exposição à língua vai te ajudando conforme o tempo vai passando. Não é uma coisa mágica. Às vezes a gente se frustra porque a gente quer que dê certo em 2 semanas. Só que é uma coisa que leva alguns meses para você ir se acostumando.
Aí, além disso, em relação às vagas de emprego mesmo, tinha coisas que eu fazia que eu acho super legal e aqui já vai a primeira dica matadora para você começar a fazer, para você que está se preparando para uma vaga em inglês. Você vai fazer um script, vai escrever um texto em inglês, pode ser em português, e aí você joga no Google Tradutor e ele traduz para você em inglês, se apresentando quem você é como profissional, o que que você faz, quantos anos de experiência você tem e algum hobby que você faça. Primeira coisa, você vai pegar esse texto, vai entender exatamente o que cada palavra em inglês significa em português, qual é a equivalente dela, e você vai decorar esse texto. Você vai tentar falar ele em inglês, até você decorar e você tirar o texto da sua frente, você conseguir falar ele decorado. Até você conseguir raciocinar quais palavras você está usando, por que você está usando, e você não precisar mais daquilo decorado. Então você vai repetindo, vai lendo, vai tentando, até você conseguir decorar. Fez isso com uma apresentação sua, você vai fazer uma apresentação de um problema que você enfrentou no seu trabalho. Por que isso, né? Porque muitas entrevistas, na maioria delas, o entrevistador que vai te pegar ali na primeira etapa, que é a etapa mais comportamental, ver se você encaixa de forma inicial para a vaga, antes de entrar na parte técnica, ele vai querer saber sobre a sua comunicação, sobre que tipo de profissional você é. Então, ele vai provavelmente te perguntar sobre algum problema que você já resolveu no seu trabalho, algum conflito que você teve com a sua equipe, com o seu chefe, como que você lidou com isso. Então você vai pensar em alguma situação que você teve, tipo, melhorei a integridade da nossa aplicação em X%, eu melhorei a resposta, o tempo de resposta, a latência de um endpoint de 3 segundos para meio segundo. Você vai pensar em alguma situação, você vai escrever um texto contando qual que era a situação, qual que era o problema, o que você fez e o resultado que você atingiu depois da sua mudança, da sua alteração, tudo em inglês. Você vai decorar isso e você vai fazer a mesma coisa. Você vai tentar falar tudo em inglês até você decorar, até você conseguir ir ligando cada palavra com o significado dela em português. Depois você tira o texto e você tenta falar decorado da sua cabeça. Até aquilo fazer sentido. Aí você pode até brincar, tipo, troca a ordem das frases, tenta mudar alguma palavrinha ou outra, ou o jeito de falar, para você ir tornando isso de forma mais natural e não algo decorado, algo robotizado. Não tem segredo, é exatamente isso que eu fiz, e isso me ajudou muito a melhorar o meu inglês, a melhorar a minha pronúncia e a ter fresco na memória também coisas para falar durante a entrevista de perguntas que eu sabia que viriam. Então, me ajudou pra caramba, é a primeira dica aí que eu recomendo, além de consumir as coisas em inglês no seu dia a dia. Porém, galera, eu acho que é importante a gente ressaltar um ponto aqui, que é no caso das pessoas que são totalmente cruas, não sabem nada de inglês, não sabe dar oi, não sabe dar tchau, não sabe falar cor, não sabe nada, tá começando agora, só que tem o sonho de um dia trabalhar pro exterior, aprender a falar inglês. Se você é esse tipo de pessoa, se você tá nessa situação, aí realmente eu recomendo que você contrate algum curso online de inglês, porque presencial eu acho que é muito mais caro. E eles tentam ali te enrolar para você pagar o máximo que você conseguir de mensalidade ali. Então eles tentam te enrolar por alguns anos ali para você ir pagando mais. E no curso online as aulas são gravadas, então costumam ser muito mais baratos. E você pode assistir no seu ritmo e às vezes uma vez por semana ali, uma vez a cada 2 semanas você tem um contato com um professor que vai falar com você ao vivo numa classe em grupo ou individual ali. Então eu recomendo que se você está nesse tipo de situação, você considerar adquirir um curso online de inglês. Ou tem uma opção que eu vejo crescendo, que tem se tornado muito boa, na minha opinião, que é o uso de inteligência artificial em aplicativos especializados em inglês. Então tem alguns aplicativos aí, eu não estou sendo patrocinado por ninguém, mas tem um que sempre aparece para mim, que é um que se chama Be Confident. Posso deixar o link aqui na descrição para vocês, não é afiliado, não é nada, é só porque eu achei super interessante. E ele te ajuda a trabalhar o seu inglês, a estudar o seu inglês pelo WhatsApp. Eles têm um aplicativo próprio, se eu não me engano, mas você manda áudio para a inteligência artificial e ela já consegue entender tudo e ela vai te corrigindo a sua pronúncia, a maneira que você estruturou a frase. E o legal é que você pode, tipo, tá na academia, fingindo que você tá trocando ideia com alguém, mas na verdade você tá treinando seu inglês. Você pode estar dirigindo, você bota lá para gravar o áudio, você vai conversando com ela ali, vai treinando, praticando. E inclusive, esse foi o método que eu utilizei, não com algum aplicativo, eu utilizei o ChatGPT, se eu não me engano. Eu já vou entrar um pouquinho nessa parte, como que eu me preparei para minha primeira entrevista em inglês, mas é algo que eu venho visto que tá ficando bem sólido e bem viável de se fazer também, porque também é muito mais barato que um curso de inglês. Então, se você está considerando comprar, adquirir algum curso, considere uma inteligência artificial para te ajudar, porque eu achei bem interessante. Dá uma pesquisada que pode ser útil para você, se você está começando agora, está totalmente cru. E agora eu vou contar qual que foi o divisor de águas que me fez passar para minha primeira vaga no exterior. Foi uma empresa lá da Europa
e qual que foi a técnica suprema que eu utilizei para poder ter uma comunicação melhor, uma comunicação mais fluida e para ter um ótimo desempenho ali conversando com o recrutador em todos os processos. Mas antes disso, deixa um like aqui no vídeo, deixa um comentário também se você tem alguma técnica que eu não citei aqui que te ajuda a estudar inglês para contribuir com esse vídeo, para a galera poder aprender também. E se você já passou algum perrengue em inglês, deixa aqui também alguma vergonha pra gente dar risada junto. Eu acho que vai ser muito legal essa interação nossa acontecendo. E não se esquece de se inscrever no canal também para você não perder nenhum vídeo novo quando ele sair. Então, sem mais enrolações, qual que é a técnica que eu utilizei? Basicamente, modo voz com inteligência artificial. Na época eu utilizei o ChatGPT, mas acredito que pode ser com qualquer inteligência artificial hoje que tenha um modo voz para você se comunicar. E foi basicamente eu pedindo para ele se comportar, se transformar ali em um recrutador que para uma vaga que era em inglês, e eu passei exatamente os detalhes da vaga que eu estava concorrendo. Então eu passei as tecnologias, passei os assuntos, o que que exigia, e aí ela ia me entrevistar, ia corrigindo a formulação das frases. Como é que eu poderia melhorar a formulação das frases, as minhas respostas. Se eu dei alguma resposta errada, ela já ia lá me corrigindo enquanto eu ia conversando com ela. Isso foi fenomenal para mim, foi realmente um divisor de águas, porque me preparou, tirou um peso dos meus ombros de ter mais fluidez na hora de conversar, de não estar preparado ali para alguma pergunta que pudesse cair. A inteligência artificial já me preparou, me deu um bom contexto ali do que poderia cair para aquela vaga e me ajudou pra caramba. Eu treinava 15 minutos por dia, não mais do que isso. Era literalmente 15 minutos e eu treinei mais ou menos por umas 2 semanas, todos os dias. A entrevista já estava marcada e eu falei, meu, preciso treinar o máximo que eu conseguir. Só que na época eu não pagava o ChatGPT e o limite era justamente 15 minutos. Então foi o suficiente para mim. E eu treinava todo dia até esgotar o limite no modo voz lá e de pouquinho em pouquinho foi acontecendo e deu certo. Acabou que eu passei. Eu ainda vou gravar um vídeo contando como é que foi o processo seletivo, porque é uma experiência muito legal de compartilhar com vocês. Mas simplesmente faça isso. Se você já tem algum plano pago que possa te permitir usar mais do modo voz, use. É muito bom, porque você sente que você está conversando com alguém realmente. Então você vai perguntando, você pede para ele agir como um recrutador ou como um professor de inglês, tanto faz, o que você preferir, depende do seu momento. E aí você vai conversando. Se você cometer algum erro, você pede para ele te corrigir, falar como que você poderia falar. O único ponto assim é que ele não consegue corrigir muito a sua pronúncia, porque ele vai literalmente transformar o que você fala em texto, e ele vai entender o texto, não o que você está falando, a maneira como que você fala. Mas o texto já é uma boa ajuda, já te ajuda a destravar o seu inglês, a ir se acostumando a uma conversa, a se comunicar claramente com alguém. E é muito bom, foi muito bom e foi literalmente o que me fez ser aprovado. Provavelmente eu não ia ter uma comunicação muito boa se eu não tivesse feito isso durante essas 2 semanas. Então, fica aí uma dica fenomenal que você pode aplicar também. E para não ficar só nas minhas palavras, eu vou mostrar para vocês agora uma videochamada que eu gravei com 2 colegas que trabalham hoje comigo para o exterior, e a gente vai ter ali uma conversa em inglês, onde eu vou fazer algumas perguntas para eles, e o objetivo é ser 100% autêntico. Então, se alguém errar alguma coisa, se alguém travar, não souber responder, eu vou deixar, eu não vou cortar. Eu só vou cortar se alguém demorar muito para responder, então para não ficar um silêncio muito grande, eu vou tirar para o vídeo não ficar tão longo, mas de resto eu vou deixar tudo porque o objetivo é justamente vocês verem algo autêntico na prática, sem alguém ali com um script decorado do que falar, para vocês verem, vocês terem essa base de algo que foi real. Então vamos lá pro vídeo, eu vou mostrar para vocês como foi a conversa. Boa, galera, então tô aqui com o Lucas e com o Eric. Meninos, se apresentem aí. Lucas, pode começar você? Top. Salve, galera. Meu nome é Lucas Kaique, sou programador há quase 10 anos. Trabalho para a gringa há mais ou menos uns 4 anos, por aí, mais ou menos. Sou DJ e sou produtor de festa também, no meu tempo livre. Top demais. Eric? Show. Eu sou o Eric, eu estou trabalhando como programador faz 5 anos e para a gringa fazem 3 anos. Show, top demais. Galera, vou fazer 2 perguntas para vocês. Lucas, começando por você. Como que foi no seu começo para você conseguir sua primeira oportunidade para uma vaga internacional? Como que foi ali a transição para você parar de falar português para começar a falar inglês no seu trabalho? Como que foi essa história para você conseguir desenvolver o seu inglês e conseguir a vaga?
Não foi muito fácil, foi difícil, pela questão da gente ter, tipo, muito vergonha, né, e ser a timidez de bater. Só que eu me coloquei em muitas, sou um cara que coloca muito em situações desconfortáveis, né. Vou fazer muita entrevista de emprego e vou passar vergonha ali, vou fazer o code interview lá e vou ficar com vergonha e vou errar, mas eu vou pelo Até menos conseguir. passar pelaquela situação até conseguir, exatamente. Então, foi bem difícil, mas alguém botou fé em mim, porque um cara, ele já tinha morado no Brasil na época, e aí ele falou, eu morei no Brasil, você fala um pouco de português. Eu falei, eu só quero uma oportunidade para mim começar a trabalhar na gringa, porque acho que eu tô saturado de trabalhar no Brasil. E aí foi meio que apostaram em mim e deu certo, né, até hoje. Legal. Então foi um mix de alguém apostou em você com a tentativa e erro ali todas as vezes para travar o inglês, para conseguir conversar nas entrevistas, mesmo errando no começo até você conseguir melhorar, Sim, né? total. A partir do momento que você perde a vergonha, fica tudo mais fácil. Você entende que você não precisa ter um inglês perfeito para as pessoas te entenderem e você ter uma comunicação fluida com eles, né? Porque assim, eu nunca tive curso de inglês, não tive condição lá na infância, quando eu morava no Goiás. E lá com a minha mãe não tinha condição de pagar um curso. E eu aprendi tudo em filme e videogame, né? Como acho que com a maioria das pessoas, assim, também. Perfeito. Eric, e para você, como é que foi esse processo? Então, foi parecido com o Lucas no sentido de muita tentativa e erro, só que para mim lá foi um pouco diferente. Por quê? Eu tinha pouco tempo de experiência na área, estava só com 2 anos como programador, e eu estava tentando vaga para gringa. Só que eu era mais confiante no inglês, porque eu trabalhei em escola de inglês antes. Então, foi tranquilo a parte do inglês. O que foi difícil para mim foi os live coding. Eu fiz muita entrevista, eu reprovei muito live coding. E foi isso, assim, sabendo que me colocando fora da zona de conforto também, né? Porque eu sabia que eu provavelmente ia ir mal. Eu estava tentando estudar live coding, mas o cara sempre fica nervoso, né? Porque, pô, ter que programar ali com alguém te enchendo de pergunta é desconfortante, né? Mas, assim, eu fiz muita entrevista, eu reprovei muita, não por causa do inglês, mas por causa da parte técnica. Mas teve uma que foi a que eu passei, que foi uma entrevista, foi um pouco mais sobre system design, foi mais sobre perguntas, assim, sobre arquitetura, do que o cara me dar um problema para eu codar na hora ali. Legal. Aí teve também uma parte que eu tive que codar na hora junto com o entrevistador, mas o entrevistador deu muito mais preferência para perguntar sobre arquitetura e para perguntar sobre como que eu chego na resolução dos problemas, né? Como que é a minha linha de pensamento. Eu acho legal, acho show de bola quando os recrutadores, quando os entrevistadores pensam na parte mais humana, né? Porque realmente, hoje em dia, um live coding, qualquer cloud code da vida consegue resolver. Agora, ter uma conversa sobre arquitetura, sobre system design, e foi isso que me deu essa chance, né? Legal. Foi eu ter conseguido conversar sobre aquilo. Legal. Maravilha. So guys, now let's switch to English. Now, zero filter. I want you to be totally honest here with the answers. And as I said earlier to you guys, this is 100% random, and they don't have any idea of what I'm asking them right now. So, Lucas, let's start with you. Can you give me any problem that you had this week at work that you needed somebody to help you with, or something that you found and you couldn't resolve at the moment, and later with much effort you could solve it? Could be this week or last week. Yeah, definitely. There's always bugs for us to solve. Yeah. But the last one that I was handling was one that there's some sort of integration that it's not working on on the QA side of our system, and I had to talk with the QAs and also talk with the other person that was handling all the integration that creates for different clients that we have. And the way I could find the answer was going to Datadog and everything, giving it and opening a ticket for someone to solve and fix that for me. That was the biggest problem I had. Nice. And did that got fixed?
You did, but there's like more. Oh. As always. There's always more. There's always more. There's some like follow-up work. Yeah, after definitely this. follow-up work because like when we are like handling the integrations between like different kinds of clients, we are integrating different code inside our system. Yeah. So you don't know how to like to test this sometimes, and I am like the last person on the team. So like being like the last person, I don't know much about like how everything works, and it's hard sometimes because of that, because I don't know what should be done to solve like some sort of stuff. Sometimes it's like easy, Yeah. and sometimes I just like call the wizard of Yeah. like the code we have, Eric, and he solves that for me. Yeah. Like you need more room to understand about the product, about like the database entities and everything related to that. Yes. Exactly, and the system itself. Yeah. Yeah. Perfect. Thank you. Eric, now for you. Could you tell me the most recent embarrassing moment you had in your life that you felt embarrassed? Not at work. Not at work, in Oh. your life. I don't know. Could be with your little son. I don't know. Maybe him cheating all over me. Yeah. I have a kid, 3 months old. He's turning 4 months now on Tuesday. One of these days I learned that when you're changing the diapers, you cannot face where, the shit comes. So change the diaper with him sideways, always good. Learn that. So if accidents happen, it goes on the wall, not on your clothes. Yeah, I think that's an interesting one that happened recently to me. My wife still changes his diaper like facing him, and I tell her, one day you're going to regret this because it hasn't happened to you yet, but it's about to happen. One day it might happen. Nice. Yeah, guys, thank you so much for your time. I appreciate you so much. And thank you. That's it. Thank you. Thank Bye, guys. See ya. E pra gente fechar o vídeo, eu só queria dizer que você não precisa ter medo, você não precisa achar que você precisa ter o inglês perfeito, como a gente vem falando ao longo do vídeo todo. Eu mesmo, direto eu uso o Google Tradutor para ver alguma palavra que eu não sei o significado. Tem vezes até quando eu tô conversando com o meu chefe, que é nativo lá dos Estados Unidos, eu falo para ele assim, opa, eu nem vou tentar continuar essa conversa em inglês falando sobre esse tópico, porque eu vou me embananar, por exemplo, falando de empresa, CNPJ, essas coisas. Eu tava tentando explicar para ele, eu falei, eu nem vou continuar porque os termos aqui eu nem vou saber falar inglês. E a gente deu risada juntos, ele falou, tá tudo bem, não sei o que lá. Então, até eu que falo até que fluente hoje em dia, né, consigo ter uma conversa natural, cometo esses erros, até eu me travo, pesquiso palavras no Google Tradutor que eu não sei. Então, não sinta medo, não fique enrolando porque você acha que nunca vai estar pronto, porque enquanto você espera alguém com inglês bem pior que o seu, provavelmente tá conseguindo aí já passar nas entrevistas, ganhando em moeda forte. Então, simplesmente vá. Faça, tente, erre e tente de novo, porque uma hora você vai conseguir. Então, pra gente recapitular, se envolva na língua inglesa o máximo que você conseguir, com filmes, com séries. Use e abuse de inteligência artificial, pelo menos uns 15 minutinhos ali por dia, para você ir treinando como se ele fosse um entrevistador, um recrutador, para você ir conversando com ele no dia a dia. Você vai fazer alguma entrevista, tá marcado lá para começar amanhã, daqui 2 dias. Marque uma mock interview com alguém que fale inglês para ele te entrevistar ali, te corrigindo na prática, um ser humano, não uma inteligência artificial. E não esqueça das dicas que eu dei sobre gravar ali, tem um scriptzinho se apresentando, contando de algum problema que você enfrentou no trabalho, como que você resolveu. Decore esse texto, decore essas falas, essas situações que você passou no seu trabalho em inglês e tenha isso na ponta da língua para você responder quando você precisar na hora da entrevista. Essas são as dicas, eu acho que seguindo elas você vai chegar bem longe. Foi assim que eu consegui, literalmente, consegui as minhas vagas para o exterior e eu acredito que você vai conseguir também.
Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você curtiu, não esquece de se inscrever aqui no canal para você não perder os vídeos futuros que eu vou postar. Vou estar postando sempre aqui falando sobre tecnologia, system design. Deixa um comentário aqui contando se você já passou por algum perrengue em inglês. Vai ser muito legal a gente ter essa interação juntos. E se você quiser ajudar um pouquinho mais no meu trabalho, você pode considerar se tornar um membro aqui do canal. Isso vai me ajudar pra caramba. Então, no mais é isso. Eu vejo você no próximo vídeo e até mais.